Programa Segura Brasil, de volta entrevistando Aldiane, corretora da Hamed. É Hamed Corretora, não é? É, Hamed Corretora. Hamed Corretora. Isso. E vai responder agora a pergunta da Jararaca. Mas antes eu gostaria de dizer que a Jararaca está fazendo sucesso junto às crianças. Os sobrinhos da Valéria Tomás dizem que adoram, só vão dormir depois que vem a Jararaca. Então, a pergunta de Jararaca eu vou refazer, porque alguém pode ter ido tomar um café na hora que a gente mostrou. Essa pergunta não é? Tão delicada. Tão delicada, né? Eu acho que nenhum corretor gosta dessa pergunta, né? Depende. Aldiane, você é daquelas corretoras que entrega a produção em outras plataformas seduzida por alguma promoção nova? Não. Não? Não. Não creio. Não. Assim, na realidade, eu vou explicar o meu não. O que acontece? Eu acho que quando a pessoa repasse, quando a pessoa tem uma corretora ou trabalha em casa, não tem um vínculo com a corretora, ela tem a liberdade de escolher a plataforma e aí cada corretora faz suas campanhas super sedutoras, né, com premiações imediatas em dinheiro. Mas no momento que você faz parte de uma equipe interna, onde você tem uma parceria com o supervisor, com o gerente, que depende dessas vendas, depende de bater meta também, né? E internamente você tem um apoio administrativo, com telefone, com internet, eu não acho justo, de repente, o cliente, ele vem da Hamed. Na realidade, não sou eu que faço a captação. Então, a gente trabalha muito com indicação. Ah, você recebe indicação da Hamed. Isso. Então, eu não acho justo vir a indicação, eu fechar o contrato e, por questão de R$50 ou R$100, entregar numa outra corretora, onde não me ofereceu nenhum suporte. Mesmo porque a mentira, você sabe que ela tem as perninhas desse tamanho, muito. Né? Muito fácil descobrir, né? O cliente entrou em contato na corretora, minha carteirinha não chegou. Qual é a sua proposta? Aí não vai saber que a proposta não está lá. Eu já vi muito isso. Problemas mais sérios também de atendimento, processos judiciais, enfim. Agora, essa poderia ser uma pergunta da Jararaca, mas como você entrou no assunto e a pergunta já foi bem venenosinha, bem picante, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta minha agora. Já pintou polícia lá na Hamed? Na Hamed, que eu saiba, não. Até porque eu estou há 7 meses, mas também nunca ouvi falar. Mas já ouvi história de corretores por questão de falsificação de assinatura, declaração de saúde. Já ouvi vários casos. O mercado é grande, quando você vai nos eventos, cada um conta uma história. Se é verdade ou não, eu nunca presenciei. Não posso dizer que eu já presenciei. Tem umas coisas que acontecem que realmente são desagradáveis, mas a gente acredita que isso está cada vez mais diminuindo, né? Como disse um corretor, o primeiro corretor que foi entrevistado, o Johnny Takayama, é o meu primeiro entrevistado aqui no programa Segura Brasil, Johnny Takayama. Quem quiser ver é só procurar no YouTube. Ele disse uma coisa muito interessante e eu concordo plenamente, que esse tipo de profissional ele está acabando, né? Ele não existe, na realidade está funilando o mercado. Ele não existe nos países, profissionais. Sem dúvida. Esse tipo de profissional não existe nos países já desenvolvidos e está acabando, diminuindo aqui no país, no Brasil, no nosso Brasil, que está se desenvolvendo graças aos homens de boa vontade. É verdade. E você está fazendo um salário bom hoje como corretora? Sim. Está tranquila? Hoje, como ele disse, eu trabalhei há 6 anos em uma corretora, decidi participar da equipe da Hamed por questão de condições de trabalho melhor, questão de indicação, de comissão melhor também, né? Eu acho que isso influencia bastante a questão de comissionamento. Tem uma boa comissão, Hamed? Tem uma boa comissão. Paga em dia? Paga em dia, sim. Relatório semanal. Adianta algum dinheiro para você se você precisar? Já aconteceu, né? Na realidade eu evito, mas eles têm, assim, se o cliente já fez o pagamento, você precisou de um adiantamento de comissão. Raul, não é o dono da o seu Hamed? Raul, exatamente. O seu Raul, o que eu posso dizer assim, eu conheço há pouco tempo, né? Mas tem 7 meses, mas o que eu consigo admirar na equipe Hamed é a honestidade, que é difícil encontrar no mercado. Né? Então, assim... Não é difícil, não. Não, difícil, assim, entre todos os corretores. Sim. Aquela questão assim, olha, o que é do corretor, entendeu? Pode ser R$5 em ticket, não importa. É repassado
tudo para o corretor. Não tem aquelas famosas premiações que não chega no ouvido do corretor, só fica internamente, que acontece, né? Acontece, não são todas, óbvio, até porque eu não conheço o mercado. Se eu falar que eu conheço outras corretoras, eu não conheço. Eu saí da primeira corretora onde eu trabalhei, quando eu entrei com 20 anos. Eu nunca tinha ouvido falar de plano de saúde. E lá, essa primeira corretora foi uma escola. Eu aprendi tudo o que eu sei hoje, desde contratação, pode falar o nome? Carência. Eu não sei se eu posso, mas eu falo que eu tive muito orgulho de ter participado durante 6 anos. É a Célebre Corretora. Célebre. Isso, na realidade, a Célebre, ela é um exemplo na parte de qualificação, né? Na preparação do corretor, o foco dela são pessoas que não é do mercado, né? E assim, eu agradeço muito a oportunidade que o Marcelo, a Sandra, me deu em termos de conhecimento. Depois, quando você atinge um nível de conhecimento, você quer novos desafios, né? E a Célebre acaba se tornando limitada para esses novos desafios. E você fazia o que antes de ir para a Célebre? Antes de trabalhar na Célebre, eu trabalhava como recepcionista num laboratório de análise. Então você está ganhando muito mais do que como recepcionista. Ah, né? sem dúvida. Já casou? Sem dúvida. Não, vou casar, pretendo casar, ainda não. Mas já consegui bastante coisas. Hoje eu posso dizer, dificilmente eu não consigo imaginar uma outra área para ter um ganho financeiro. Você tem que trabalhar, Sim, você tem que fazer o seu salário, né? Fazer o seu salário, ser um bom profissional, mas compensa. Você já teve alguma visita que lhe deixou constrangido alguma vez? Que houve alguma coisa que você se frustrou? Não, constrangida não. Não, até porque antes, né, da visita eu costumo ter um contato por telefone, e eu acho que já... Mas eu digo assim, por exemplo, já teve casos de pessoas que... muitos corretores que estiveram em clientes, eles não receberam no apartamento, receberam no hall, às vezes atende gritando pelo outro. Já teve algumas coisas que me contaram bem esquisitas. Nunca teve nada disso com você? Não. O único constrangimento que eu tive, na realidade, foi ir numa empresa, não sabia, mas o dono da empresa tinha marcado reunião com mais 2 corretoras. E assim, eu achei, não é que eu não... Foi desagradável. Até porque, na realidade, o mercado é tão amplo, né? Você precisa conhecer os produtos por adesão, viu, Aldiane? Estou conhecendo. Já estou trabalhando com a Qualicorp, né? Já estou fechando Sul América, a Unimed pela Qualicorp. A Padrão também, a Unifox que lançou agora pela Geia. Mil também. Na realidade, eu estou começando agora, a descobrir esse universo dos adesões. Mas né? é super interessante. Quando você conhece... É porque é bom que você esteja com esse produto na manga. Por quê? Porque às vezes você vai fechar um PME e não é aquilo que o cliente precisa ou quer, não é? Ou, na realidade, já aconteceu de chegar e a pessoa não ter o vínculo que precisa, Exato. né? Que hoje não aceita mais o famoso prestador de serviço. Então, aí você saca o adesão. Que é o mesmo custo, com o mesmo custo, benefício. Com a segurança, né, que está por trás dessas empresas que administram. E a maioria dos clientes, eles têm vínculo com as entidades de classes, né? Sempre quando você procura, tem um vínculo, né? A pessoa... E agora tem de tudo, né? Tem para tudo agora. Para né? Todas as profissões. É uma beleza. Quer dizer, se por um lado está havendo uma modificação, uma transformação, porque você já faz 7 anos, você já entrou no mercado já com as mudanças em andamento, mas o mercado era muito diferente, você sabe, né? Sim, eu tive a oportunidade de ouvir várias histórias do passado, principalmente antes da lei, né, da 9656. O que existia de plano de saúde, você tinha Milhares corretores que andavam com tanto assim de tabela e a pasta era dessa grossura de contratos, porque tinha... Só que assim, você ficava repicando, né? Ia para um, levava para outro, era uma instabilidade total. Agora não, agora está uma beleza. Eu acho que melhorou muito. Eu não tive a oportunidade, né? Mas assim, da época que eu entrei, várias operadoras também já não existem mais, né? Que já se tornam parte de um grupo só. Então hoje está se tornando um monopólio, pelo menos aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo está acontecendo isso, né? Em questão de grupo de medicina, são poucas opções. O que está tendo uma briga maior é com seguradora mesmo. E o projeto de adesão, eu acho que ele entrou justamente para facilitar para o corretor, porque o individual, ele estava acabando, né?
o plano individual. E o adesão, querendo ou não, ele não é um plano individual, ele é um plano empresarial. Foi reconhecido pela ANS o ano passado, que isso foi uma vantagem para o corretor, né, na realidade, e se tornou mais uma opção, porque não estava tendo opção mais para o mercado. É verdade. Você já ganhou alguma promoção assim para uma viagem, ou ganhou uma casa, ou ganhou um apartamento? Casa não, só viagens. Ganhou para onde? Navio? Eu com sorte, não, navio não. Eu ganhei viagem para hotel, né? Aqueles pacotes que eles fazem. Mas eu não tenho muita sorte, não. Já colegas na Hamed mesmo, televisão, carro, cruzeiro, do meu lado, mas eu em si não. Mas já vi várias pessoas ganhando. Aldiane, você é uma graça. Agora faço como tem eu não estou copiando ninguém. Tem o pessoal que está aqui, porque você não pega caneca? Não, nada de copiar. Tudo tem que ser original. Então, tem que ser taça. Se os outros têm caneca, a gente tem taça. Se tem o Alex, aqui não é Alex, aqui é Fernando. Fernando. Então, minha querida, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero que você tenha a liberdade absoluta de olhar para aquela câmera ali, que considere como se você estivesse na janela de um edifício lá embaixo, cheio de corretores e clientes. Certo. Então você aproveita, coloque o seu e-mail à disposição, apesar que vai sair nos caracteres, mas você fale com o seu corretor, com o seu possível cliente. Esse programa passa às segundas-feiras, às 11 horas da noite, e você fica à disposição para mandar um recado para os seus clientes, seus colegas de trabalho, por favor. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade da Hamed, né, do Adilson, passar o meu contato, né, o telefone da Hamed 3217-2039, meu e-mail aldiane.consultora@gmail.com, para que os clientes que estejam assistindo o programa, eu vou divulgar, né, na realidade, para eles terem ciência da seriedade da Hamed e do meu trabalho. Na realidade, eu acho que a oportunidade de estar aqui é só comprovar ao meu profissionalismo. Muito bem. E foi a Hamed que nós pedimos um corretor e foi a Hamed que mandou você. Então, você foi escolhida. Certamente foi uma boa escolha. Eu agradeço muito a sua participação. Você é muito simpática. Desejamos muito sucesso para você. Divulgue sim o programa, porque nós estamos em processo de crescimento e vamos crescer muito mais. Obrigado a Qualicorp e a GEA por ter patrocinado essa água muito deliciosa e aquele vinho que nós não tomamos, mas ficará para uma outra oportunidade quando a nossa convidada quiser provar o vinho. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora e chegamos ao fim. Segunda-feira tem mais. Segura Brasil.